Doutor Antônio, seja bem-vindo ao Justiça para Todos. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez trazer algumas informações importantes acerca do trabalho da AJUF, especialmente em relação ao tema reforma da Previdência. Pois é, sobre a reforma da Previdência, um texto foi elaborado, agora outro foi reelaborado, né? Quais os principais pontos ainda desse novo texto da reforma agora? Pois bem, o deputado Arthur Maia é o relator da PEC 287, que trata da reforma da Previdência. E, enfim, já após inúmeras discussões nessa comissão especial da Câmara dos Deputados, ele apresenta o seu relatório acerca da PEC 287, com algumas alterações em relação à proposta apresentada pelo governo federal, porém ainda persiste o projeto, a proposta de emenda, com algumas imperfeições, aliás, imperfeições bastante danosas à conjuntura dos direitos sociais previstos na nossa Constituição Federal. A idade mudou, né? Diminuiu um pouco no caso das mulheres, 62, algumas alterações foram feitas, né? O relatório, ele modifica a idade em relação à mulher. A proposta do governo era de 65 anos para se obter a aposentadoria, logicamente devendo ter a contribuição, além da idade, de 25 anos. E para se ter a aposentadoria integral, esses 25 anos passam para 49 anos. A proposta do relator foi de manter a idade do homem em 65 anos para obter o benefício da aposentadoria e também reduzir o da mulher para 62 anos. Em relação ao tempo de contribuição, o relator Arthur Maia apresenta a proposta diminuindo a necessidade de 49 anos de contribuição para se obter a aposentadoria integral, porém reduzindo para 40 anos, né, esse objetivo. Altera a forma de cálculo do benefício do regime geral em relação ao cálculo. A forma de cálculo, ele permanece em 100% de todas as contribuições do trabalhador, mas ele reduz o percentual, que era de 76% sobre o salário de benefício, e reduz para 70% do salário de benefício a aposentadoria proporcional, desde que tenha 25 anos, 65 anos de idade homem, 62, mulher, 25 anos de contribuição e 70% do salário de benefício, mais 1%, uma média de 1% por ano de contribuição. Então, nesse aspecto, no regime geral, são essas as alterações básicas. Em relação ao benefício assistencial, o popular LOAS, que nós conhecemos, ele reduz a idade apresentada pela proposta do governo, mas continua ainda danosa ao conjunto dessas pessoas que são bastante... É uma situação bastante emblemática, são pessoas que necessitam muito desse benefício assistencial, pessoas bastante pobres. Tanto é que o benefício atualmente na legislação brasileira é concedido tanto às pessoas com deficiência como aos idosos com mais de 65 anos, desde que a renda do grupo familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. O governo apresentou a proposta de elevar essa idade, elevar a idade de 65 para 70 anos de idade e reduzir, na verdade, quebrar o paradigma do benefício assistencial em relação ao salário mínimo, podendo ele ser aquém inferior ao salário mínimo, uma vez que a atualização dele seria independente da atualização do salário mínimo. O relator apresenta a proposta de vinculação, continuar a manter a vinculação atual com o salário mínimo, mas eleva a idade atual, reduz a idade da proposta do governo, de 70 anos para 68, mais uma idade bastante elevada, comparando, que acresce, né, de 65 anos, a idade atual exigida para o aposentado, para o idoso, e ele eleva para 68 anos de idade, ou seja, basicamente, se são pessoas que não podem, essas pessoas não trabalham mais, são pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Se ele eleva a idade, prejudica a totalidade dessas pessoas bastante pobres no país. Em relação ao regime próprio, a alteração substancial do governo, da proposta do relator, é até mais prejudicial do que a proposta do governo em relação aos servidores públicos mais antigos que nós temos no país, anteriores à emenda 41/2003, uma vez que exige, que garante o direito tão consagrado, a integralidade e a paridade apenas quando eles atingirem, respectivamente, o homem 65 anos e a mulher 62 anos. Então, a proposta mais prejudicial ao trabalhador, uma vez que a proposta do governo, ele criava apenas um critério etário de 50 a 45 anos. Quem tivesse mais de 50 anos, homem, e mais de 45 anos, mulher, estaria fora das alterações dessa reforma da PEC 287. Então, o relator, ele muda essa proposta, inclusive fica mais prejudicial para o servidor que ingressou no serviço público anterior ao ano de 2003, que teve uma emenda naquele tempo, naquele ano, que introduziu inúmeras alterações, mas preservou os direitos dessas pessoas com uma condição especial. Além do trabalhador no serviço público, quem está na iniciativa privada também sai prejudicado? Na verdade, ficou ruim para os dois lados da história?
A proposta já era bastante prejudicial a ambos, servidores públicos e trabalhadores vinculados ao regime geral. Mesmo ela reduzindo o rigor, ela continua ainda bastante agressiva, prejudicial ao conjunto dos direitos previdenciários dos trabalhadores, tanto do regime geral como do setor público, do serviço público. E é bom ressaltar que recentemente as propagandas apresentadas, publicadas em relação à reforma da Previdência, muitas delas patrocinadas pelo governo, elas defendem que a reforma, e agora mais ainda com a alteração, será em benefício dos mais pobres do Brasil, em prejuízo dos privilegiados, que seriam especificamente os servidores públicos. É bom deixar claro que a proposta ela prejudica o trabalhador, principalmente os mais pobres. Eu digo isso porque, primeiro, a exigência, vou falar primeiro dos trabalhadores do regime geral, em relação às pessoas que recebem um salário menor do que muitos servidores públicos. Eu falo de trabalhadores assalariados, recebem 1, 2, 3 salários mínimos. Essas pessoas, elas para se aposentarem no Brasil, terão que ter 65 anos de idade homem e 62 mulher. Porém, não bastasse essa questão da idade, que é polêmica, ela não deixa de ser polêmica, até porque nós temos profissões diferenciadas. Imagine você, um cortador de cana, o pedreiro, situações de determinadas profissões que precisam trabalhar até os 65 anos, 62 anos, quando se sabe que determinadas profissões, elas exigem uma carga muito forte, exaustiva, que simplesmente elas deixam a saúde imaculada das pessoas, e essas pessoas vão se submeter à mesma faixa etária, ou seja, a igualdade formal que não dá para comparar todas as profissões com uma profissão, por exemplo, que o cidadão ele fica sentado o dia todo, mas com mais conforto. É diferente de uma profissão que está exposta ao sol, por exemplo. Essa situação por si só já traz um prejuízo, mas o maior prejuízo é exigir 25 anos de contribuição para se obter uma aposentadoria no valor mínimo. 25 anos de contribuição. Anotem bem, em 2016, o Ministério do Trabalho e Previdência Social publicou importante informação. A cada 12 meses de trabalho, o trabalhador da iniciativa privada ele só consegue contribuir, hoje no Brasil, 9 meses de contribuição. Para se conseguir 12 meses, a cada 12 meses de trabalho, 9 meses de contribuição. Esse é um fator bastante importante. Significa no Brasil que vai ser bastante difícil conseguir 25 anos, que é para se conseguir a aposentadoria no valor mínimo, de 70% do salário de benefício. O trabalhador ele não consegue atingir esses valores que são muito altos, porque no regime geral, no serviço privado, setor privado, temos momentos de informalidade, de demissão, de desemprego, ciclos econômicos de crise no país. Isso faz com que o trabalhador ele quebre a continuidade no serviço no setor privado. É diferente até do serviço público. No serviço público nós temos a estabilidade e faz com que o trabalhador ele consiga manter a continuidade naquele serviço por mais tempo. No setor privado é diferente. É muito difícil conseguir 25 anos. Não à toa, há uma percentual de 40% das aposentadorias entre 2013 e 2015, 40% das aposentadorias são por idade, enquanto as demais são por contribuição e também a aposentadoria por invalidez. Mas isso vai significar que para conseguir 25 anos de contribuição, o trabalhador deve se submeter a uma cerca de 35 anos de trabalho. Isso porque nesses 35 anos vai quebrar a continuidade do emprego, ele vai perder a qualidade segurada em algum momento da vida. Infelizmente a situação é essa. Imagine você, para se conseguir 40 anos de contribuição, que é a exigência do relator, deputado Arthur Maia, em relação à reforma da Previdência, apresentado o relatório. 40 anos de contribuição vai ser praticamente impossível alguém conseguir isso no Brasil, no setor privado, que seria para conseguir a aposentadoria no valor integral, que é o que todo mundo alcança, porque vai haver uma redução muito grande em relação ao valor do benefício, que seria uma redução muito grande, que vai ser de 70% do salário de benefício. Levando-se ainda em consideração mais um ponto. Para se fazer o cálculo, soma-se todos os salários de contribuição, 100%. Com a regra atual, antes dessa reforma, essa reforma, caso seja aprovada, vai fazer essa alteração, com a regra atual, soma-se para fazer o cálculo do salário de benefício, os 80% maiores salários de contribuição. Então, reduz uma parcela significativa de salário de contribuição, que são valores pequenos, e que isso faz com que o salário de benefício do trabalhador que vai se aposentar, ele aumente, né? Então, isso vai reduzir bastante. Só falei do regime geral, sem ainda tocar no assunto do servidor público.